Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo técnico sobre pfSense, dando continuidade ao trabalho de vídeo aula, né, sobre esse Firewall. Os feedbacks em relação aos vídeos anteriores têm sido muito bons, né? Quando eu falo de vídeos anteriores, eu falo não só de pfSense, como também de VMware, falo de Microsoft Windows Server e outros vídeos que eu andei colocando aí na internet, né, soltando no blog, como eu sempre digo, né, com o objetivo de passar informação aí para a galera, para os profissionais de TI, para que eles possam aí de alguma forma, através desses vídeos, crescer, né, profissionalmente, ajudando aí os profissionais a desenvolverem seus trabalhos nos clientes ou até mesmo nas empresas onde eles trabalham. Bem, eu tinha dito que iria fazer videoaulas em sequência, né, tanto do pfSense como de VMware e do Windows Server, onde abordaria desde o básico até o mais avançado. Soltaria assim vídeos por módulos. Devido ao trabalho, muitas vezes a ocupação do dia a dia, né, o corre-corre, faculdade, estudando para certificações, entre outros projetos, os vídeos estão saindo até com uma certa distância, né, digamos com uma certa demora, tá? O primeiro vídeo do ano passado eu só tenho um vídeo sobre instalação e configuração do pfSense, depois de roteamento e Firewall, e só agora, no caso de janeiro de 2015, estou dando continuidade e onde vou falar com vocês sobre DHCP, DNS e DMZ. Mas espero encurtar mais esse tempo. Outras coisas que eu acho interessante também, das tecnologias com as quais trabalho, eu também coloco através de artigos web, tanto no meu blog como no blog do andersonpatricio.org, que é um blog totalmente voltado para a Microsoft, né? Então, parte de Hyper-V, Windows Server, bate muito forte esse blog em Exchange, né? Com a maioria dos artigos feitos pelo próprio Anderson Patrício, e eu fiz uma parceria com ele para colocar algumas coisas de Microsoft também lá, mais voltado para Windows Server e Hyper-V. E no meu próprio blog, né, que eu também coloco alguns artigos, tá, de algumas coisas aí que eu vou aprendendo, algumas configurações que eu acho que são bacanas de replicar para a galera. Bem, vamos dar continuidade aqui, então, DHCP, DNS e DMZ. Eu diria que na parte de DHCP e DNS vai ser bem mais rápido, né? E DMZ vai ser um pouquinho mais demorado, até porque a gente tem que entender algumas coisas sobre Firewall, como liberar DMZ. E também a parte de DMZ, ela surgiu, a ideia de falar sobre DMZ surgiu da necessidade de algumas pessoas, tá? Que mandam e-mail, que falam comigo pelo Skype, até mesmo pelo WhatsApp, perguntando, querem tirar dúvidas sobre como configurar uma DMZ corretamente, tá? Eu tenho aqui no meu cenário, deixa eu olhar aqui, pronto. Eu tenho aqui no meu cenário 3 máquinas virtuais, tá? Um pfSense e 2 máquinas com Windows XP. Só lembrando do conceito de DMZ, para quem ainda não entende, DMZ é uma rede desmilitarizada, onde você coloca normalmente alguns serviços que você quer proteger, você coloca nessa rede, né, na rede DMZ. Deixa eu dar uma entrada aqui na internet, vamos fazer um negócio bem online mesmo, aqui bem hands-on, para vocês entenderem. Então na DMZ a gente coloca, por exemplo, alguns serviços, né, alguns servidores, por exemplo, para protegê-los, né, da rede, né, da rede LAN, protegê-los até mesmo de ataques, de malwares, ou até mesmo de usos indevidos. Normalmente na DMZ a gente libera somente para a entrada e também para a saída as portas específicas, né, serviços específicos. Deixa eu dar pronto, essa imagem aqui de alguns serviços específicos. Então eu não abro todas as portas, né? Dá para ver aqui, por exemplo, que nós temos a internet, né, a rede LAN, nós temos aqui a rede WAN e nós temos aqui a DMZ. Ó. Na DMZ eu tenho o SMTP, o DNS e o www. Então eu vou no meu Firewall, a separação entre a DMZ e a LAN é feita através de um Firewall, né?
que pode ser o PFSense ou qualquer outro que você trabalhe, tá? Mas no caso, por exemplo, vamos abordar aqui o PFSense. A DMZ, você coloca lá o Firewall entre a LAN e a DMZ, e você diz, por exemplo, no Firewall quais são as portas liberadas para entrar na DMZ e as portas para sair. Então você faz uma limitação, né? Você reduz aí, você fecha todas as portas e diz, ó, na minha DMZ as máquinas da intranet vão poder acessar a porta 80 e a porta SMTP de e-mail e a porta DNS. Pronto. Não vai poder acessar portas de acesso a arquivos, portas como por exemplo TSMB, né, que é para compartilhamento de arquivos, ou outras portas que possam comprometer esse serviço que estão na DMZ, tá? Então esse cenário é muito comum em diversas empresas que não querem que esses servidores façam parte da mesma LAN, que façam parte do mesmo domínio do broadcast, tá? Das máquinas da rede, né? Das estações. Até porque, por exemplo, um dos motivos é se você, por exemplo, tem todos os seus servidores, né? Tem alguns servidores críticos, e você coloca ele na mesma rede, né? Na mesma LAN das máquinas dos desktops. Pode acontecer, por exemplo, de um desses desktops ser infectado por algum vírus e esse vírus ir automaticamente para o teu servidor e comprometer o serviço desse servidor. No caso da DMZ, como eu mesmo já falei, ou seja, com o Firewall, isso aí, você diminui bastante, né? Você mitiga isso aí, porque a máquina vai ser infectada e digamos que o vírus ele queira acessar, ele infecta outras máquinas através de uma porta específica e que não vai estar liberada no Firewall para acessar o DMZ, acessar a rede, o servidor do DMZ. Então, de certa forma, os servidores vão estar protegidos, tá? Mas, só reforçando, aí vem aquela velha pergunta, Ivanildo, mas isso quer dizer que se eu colocar meus servidores na DMZ, eu não preciso instalar antivírus nos servidores? De forma alguma, tá? Isso quanto mais restritivo, quanto mais recursos de segurança você aplicar nos seus servidores, melhor. Você diminui as chances de ataque, você diminui as chances de indisponibilidade, tá? Então é bom você ter antivírus sim nas máquinas, tá? Nos servidores, para que eles também se protejam até mesmo de malwares que por alguma razão consiga, em alguma falha, alguma vulnerabilidade que você de repente deixou passar, alguma malware entre dentro da DMZ, e se seus servidores estiverem protegidos com um bom antivírus, tá? Então elas vão suportar bem aí esses ataques e você não vai ter o seu ambiente comprometido. Pois bem, então eu tenho 3 máquinas virtuais. Eu tenho aqui o PFSense, tá? Com uma interface WAN e uma interface LAN. Eu tenho aqui uma máquina com XP, inclusive já está acessando o próprio PFSense, tá? E eu tenho outra máquina com XP. Essa máquina aqui, tá? Ela vai fazer parte da DMZ. Essa máquina aqui, por exemplo, ela vai se comportar como se fosse, por exemplo, um desses servidores, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar como fazer com que essas máquinas saiam para a internet passando pelo Firewall e como fazer com que essas máquinas se comuniquem com as máquinas da rede LAN e vice-versa, tá? Você pode, em algum momento, por exemplo, ter um serviço na tua rede LAN, você pode ter algum servidor aqui, por exemplo, aqui, o servidor de Active Directory, né, o Windows Server 2012, e tem algum serviço aqui que precisa fazer alguma consulta, tá, de DNS no teu servidor de AD ou até mesmo no próprio AD, tá? Algum serviço que faça sincronismo ali com Active Directory, tá? Então você pode, por exemplo, no Firewall abrir essa porta, tá? No caso do AD, você abre a porta para que a comunicação aconteça, né? No caso vamos supor que esse servidor SMTP aqui, por exemplo, ele precisa fazer autenticação no AD dos usuários que mandam e-mail, ele passa pela porta através do Firewall, o Firewall entrega o pacote lá no AD e o AD responde para o Firewall, responde para o servidor de e-mail, né? Passando também pelo Firewall, tá, ok? Então pode acontecer de você precisar abrir portas de alguns serviços na internet, na LAN, para que o servidor de SMTP ou qualquer outro servidor que precise consultar o AD ou qualquer outro serviço, tá? Ele possa manter essa comunicação. A porta do AD é a porta 389, tá? Você pode abrir aí para fazer a comunicação entre servidor de domínio e o outro servidor que precise consultar o Active Directory. Vamos lá. Então eu tenho aqui o meu PFSense, eu já estou logado nele aqui, tá?
No PFSense eu tenho aqui em Firewall, então aqui as regras. Vocês podem ver que eu tenho, por exemplo, a rede LAN, tá? Com as regras padrão, ok? As regras são padrão. Eu vou deletar essas regras até para vocês verem o seguinte. Eu vou tirar a navegação dessa máquina aqui, tá? Eu estou usando como DNS, o próprio PFSense, ok? Inclusive, antes de falar aqui sobre regras, vamos falar antes, né, de DHCP e de DNS. O DNS que eu vou mostrar para vocês aqui é algo básico, não é a instalação do serviço do DNS, tá? Isso aí vai ser um outro vídeo mais na frente, até porque demanda mais tempo. Mas sim sobre o encaminhamento do DNS, tá? O DNS Forward. O DNS Forward ele é habilitado automaticamente no PFSense, ok? Ele é automaticamente habilitado no PFSense no momento da sua instalação. Então, já aconteceu, por exemplo, de pessoas perguntarem assim: Ivanildo, eu instalei o PFSense, botei uma máquina na rede, configurei DHCP ou então usei IP fixo e coloquei no TCP/IP da máquina o DHCP, o DNS apontando para o próprio PFSense, que seria justamente essa configuração aqui, né? Vem aqui, na máquina com DXP, veja que o DNS é o próprio PFSense, ele é o gateway, tá? E é o DNS. Só que ninguém navega, e aí? Por quê? Por que isso acontece? Isso pode acontecer porque essa opção pode estar desabilitada por algum motivo, tá? Então esse enable DNS Forward, o que acontece? Quando a máquina vai navegar www.terra.com.br, por exemplo, ele vai perguntar ao PFSense. O PFSense vai perguntar aos servidores de DNS externo, porque o PFSense não conhece essa zona, tá? terra.com.br ou qualquer outro site externo. Então o que o PFSense vai fazer? Ele vai perguntar ao DNS próximo a ele, tá? E esse DNS que está próximo a ele normalmente está configurado na interface WAN. Deixa eu aplicar aqui, deixa eu salvar. Normalmente está na interface WAN. Então basta só habilitar isso aqui, tá, pessoal? Habilitou o enable DNS Forward. Então você vem aqui em System, e General Setup, por exemplo, e vê que tem aqui DNS Servers. E eu coloquei dois servidores de DNS aqui, ó, tá? Ok? Além de fazer isso, pessoal, na instalação default do PFSense, isso aqui vai estar assim, ó, vai estar como nome, tá? Use gateway, então vai estar como nome. Então você pode ter alguns problemas de resolução de nome por causa disso, ok? Então o que você faz? Você força, diz ao PFSense que ele vai sair pelo gateway da WAN, tá? Ele pegou o IP automaticamente, porque a minha interface WAN aqui ela está usando IP automático, tá? Digamos pegando o cable modem. Então eu faço só setar aqui. Se eu quiser colocar um terceiro e um quarto DNS eu coloco, tá? Botei aqui use gateway, botei para a interface WAN, coloquei o DNS que eu quero usar, tá? E eu aplico lá embaixo. Essa opção aqui, Load DNS Server List to be Override DHCP PPP em WAN, quer dizer o seguinte, se você habilitar isso aqui, ele vai usar além desses DNS, tá? Além desses DNS, ele vai usar também o DNS, as informações de DNS, de servidores de DNS que vem no link do provedor. Então, se o link do provedor entregar, por exemplo, 4 endereços de DNS, então o PFSense ele vai usar esses dois mais esses 4 do provedor para consultar, para sair para a internet, ok? Então eu vou deixar desmarcado porque eu vou usar só esses dois mesmo aqui, que são os dois que eu confio. Então eu vou e salvo, ok? Isso aqui estando salvo e o DNS Forward estando configurado aqui em Services, então já é para navegar belezinha, tá? Sem problemas. Então como é que a gente faz? Se a gente vem aqui em Firewall, em regras, a gente vê aqui que na LAN nós não temos saída para a internet, tá? Então, tanto que se eu venho aqui nessa máquina e pedir para navegar, vamos fazer um teste aqui. A gente vai ver que a navegação não acontece. Ok? Vê que ele está pesquisando, está pensando e não vai navegar porque não está saindo para a internet. Ok? Aí o que eu faço? Venho aqui no próprio PFSense, vou adicionar uma regra de Firewall, dizendo que
Nessa regra de Fire eu vou dizer que a interface é a LAN, né, a interface de requisição, que o protocolo é a versão IPv4, o protocolo TCP, e a origem eu vou dizer que vai ser a LAN, LANnet, a rede local, né, e que o destination vai ser N, tá? Qualquer rede, também qualquer protocolo não. Vou dar uma filtrada, né? Vou colocar aqui HTTP, vou logar e vou dizer que vou usar aqui o HTTP, tá? Salvei aqui, apply change. Vou fazer um teste aqui para ver se já está navegando. Ainda não, né? Por que a navegação não está acontecendo? Então, por que a navegação não está acontecendo? Vamos fazer um teste aqui de ping só pra gente. Não, ping não vai funcionar porque não tem SMP liberado, tá? Deixa eu liberar esse SMP aqui só pra gente fazer um teste logo. Eu vou liberar aqui esse SMP, vou dizer que a interface LAN, protocolo e SMP, tá? Que vai vir de onde? Vai vir da interface LANnet, ok? E a origem vai ser LANnet, o destino qualquer rede, e aqui vai ser SMP, tá? Aqui está como HTTP porque eu usei a regra de HTTP como base, tá? Então vou só alterar aqui SMP, que é ping, tracet, pfping, né? Para fazer teste de comunicação, tá? Para mim criar uma regra baseada em outra, é só clicar aqui, ó, na regra do lado. Por isso que eu cliquei aqui em HTTP, eu cliquei em mais, aí ele cria uma regra baseada na regra na qual eu cliquei, né, do lado, e aí eu faço só fazer os ajustes. Por exemplo, aqui que eu botei LANnet, eu permaneci e só coloquei aqui esse MP e disse que era. Só coloquei aqui esse MP na descrição e disse que o protocolo era esse MP ao invés do TCP. Tá? Deixa eu fazer um teste de ping. Vou fazer aqui um teste de ping. 4.2.2 está saindo normalmente para a internet, tá vendo? Então ele está pingando. Porém, se eu fizer, por exemplo, vejam que não está pingando, né? Por quê? Porque ele não está resolvendo nome, ok? Isso é uma das coisas até que o pessoal bate muito cabeça às vezes quando não está saindo para a internet, aí não se liga no DNS, tá? Ou seja, ele não está resolvendo. Então o DNS não está resolvendo, mas não quer dizer que você não tem internet. Você está vendo aqui que eu estou pingando. Por exemplo, se eu pingar o IP do Google, ele vai pingar, certo? Então tem a conectividade. Chega no roteador, ou seja, chega no Firewall e o Firewall entrega lá fora. O que não está sendo permitido é a resolução de nome, que é justamente o que é preciso usar para navegação. Então eu faço só o seguinte, ó. Usa essa mesma regra HTTP. Eu posso dizer, tá? Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que aqui vai ser o mesmo esquema, né? Interface LAN, IPv4, protocolo TCP, a origem, né? Que é a LANnet. E o destino, eu posso colocar qualquer rede, ou eu posso colocar o IP do próprio pfSense, tá? Porque aí, como trata-se de uma consulta de DNS, então eu posso colocar aqui o IP do pfSense, tá? Colocando aqui no caso o single host ou alias, bota o IP do pfSense, para que a pesquisa DNS se dê ao pfSense, para que a estação consulte o próprio pfSense, ok? Então eu posso fazer o seguinte, então aqui eu vou botar, aqui vai ser DNS, né, que é de DNS, vale lembrar que ela é o que? Ela é UDP, tá? Mas eu posso colocar, por exemplo, TCP UDP se quiser, mas só o UDP já resolve, ok? DNS, e aqui eu vou colocar também DNS para identificar a regra. Eu vou colocar aqui qualquer rede, tá? Salvei. Então, mesmo colocando qualquer rede, não quer dizer que a estação ela vá procurar, não quer dizer nesse caso que a estação ela vai procurar a DNS externos. Ela pode até procurar DNS externos se você configurar a interface, mas aqui no caso a interface está configurada para consultar o próprio pfSense, né? Ok?
10.10.1.1. Então ela vai forçar a pesquisa ao pfSense, mas também colocando dessa forma, só lembrando que colocando dessa forma eu estou liberando a máquina também para pesquisar em DNS externos, caso você venha configurar a estação para fazer pesquisa em DNS externos em servidores, né, como do Google ou qualquer outro. Vamos testar agora. A navegação ocorrendo normalmente. Galera, essa daqui é uma das, eu vou até reforçar porque eu já falei várias vezes em outros vídeos. Essa ainda continua sendo uma das dúvidas que o pessoal manda pra mim. O pessoal ainda vê o vídeo, vê alguns artigos e ainda pergunta: cara, mas não está navegando, o ClearExec não está navegando. E quando eu vou ver é justamente a ausência do 53 DNS. Quando eu vejo, aí eu, na boa, ainda digo assim: cara, vê o vídeo de novo, que tu vai ver que eu falo justamente sobre isso. Na hora da criação de regras, tem que liberar a 53 DNS, tá? E só reforçando que essa é a forma mais adequada de você publicar a internet na tua rede, tá? Por quê? Não vai abrir todas as portas não, como normalmente algumas pessoas fazem. Deixa a regra padrão do pfSense, que é abrir todas as portas. Não faça isso. Libere porta a porta. Se no futuro você precisar liberar uma outra porta diferente, libere. Se o cliente ligar: ah, cara, não estou conseguindo acessar tal serviço que usa a porta 3003, você vai lá, entra no firewall do cara remotamente e libera essa porta 3003, tá? Por quê? Porque quando você faz essas restrições de portas, você diminui a possibilidade de um vírus que entra na tua rede fazer a festa, consultando, criando redes botnets na internet, tá? Porque o vírus, por exemplo, ele digamos que ele usa uma porta específica, digamos a 3385, um exemplo, né? Para criar uma rede botnet. Então, se o teu firewall está amarradinho, se você está liberando só HTTP, HTTPS, SMTP, por exemplo, tá? E liberando somente as portas dos serviços mesmo que você usa, e essa porta 3383 ela vai estar fechada, então o vírus não vai conseguir se comunicar. O pfSense vai receber as requisições do vírus e vai dropar todos os pacotes, porque a porta não está liberada, ok? Então cria um tempinho aí na hora que você for configurar o firewall do seu cliente e vá colocando as portinhas bonitinho. Ó. Pega HTTP agora, precisa também de HTTPS, né? Que é para acessar os bancos, por exemplo. A regra aqui não tem o que mudar, é só mudar o HTTPS. Tá? Bota aqui HTTPS, beleza? Botou HTTPS, marca a opção de log pacotes, que isso é bom para você fazer uma análise depois, se precisar dar uma olhada no tráfego da tua rede, tá? Ver o que é que as máquinas estão acessando. Salvou aqui, ó. Eu preciso também da SMTP, beleza, SMTP, POP, enfim, mesmo esquema, SMTP, ok. Não tenho mais o que alterar, vou aqui embaixo, coloco SMTP. Uma porta específica, eu preciso liberar a 587 do Google, que é a porta SMTP que o Google usa para comunicação da estação, para baixar os e-mails. Não tem problema, ela não está aqui, mas você pode chegar aqui, ó, order, coloca 587, tá? Ela é TCP ou UDP? Ela é UDP, ela é TCP, tá? Mas 587 é TCP. Marcou aqui TCP 587. Aí você vem aqui e ligar. Você até pode colocar a regra personalizada. Você pode colocar SMTP 587 Google, por exemplo. Beleza? Salvou. E aí você vai criando suas regrinhas bonitinho. Beleza? Tranquilo? Entender aqui, né? A parte de DNS for Air. Não tem o que ver. E o DHCP server, tá? Também é uma coisa assim bem tranquila de fazer. Você pode habilitar o DHCP server para as interfaces que você tem, sejam elas se você tiver, por exemplo, no pfSense 5 redes e todo esse precisa de DHCP, você consegue habilitar o DHCP para essas 5 redes, seja para rede LAN, DMZ, uma segunda LAN, uma terceira LAN, até mesmo para subinterfaces, que você pode criar subinterfaces no pfSense, né? Você pode criar, por exemplo, na interface LAN, várias subinterfaces. Isso aí a gente vai ver em um outro momento, tá? Mas o fato é que eu tenho aqui, por exemplo, uma LAN, tá? Uma interface LAN, eu vou até habilitar DMZ para vocês verem como é que fica isso aqui. Então eu venho aqui na interfaces, eu tenho 3 interfaces nesse pfSense, tá? Se eu vir aqui, ó, eu tenho 3 placas de rede, tá? Eu tenho uma que sai para a internet, uma que é para a rede LAN e outra que eu criei para a interface DMZ, tá? Para a rede DMZ. Então eu posso vir aqui em interfaces, atribuir uma nova interface e posso criar subinterfaces para essas mesmas interfaces, tá? Mas o fato é que eu quero criar uma terceira interface baseada numa placa que está solta aqui, que é essa
que é a EM2, tá vendo? Essa daqui. Não, não vou usar aqui agora. Aí eu vou clicar em mais, no sinal de adicionar, no botão de adicionar, tá? Vou adicionar uma nova interface. Ele já vai criar uma nova interface chamada OPT, e nessa interface OPT ele já vai adicionar a interface EM2, ok? Que é EM2, ó. É só salvar. Depois de adicionar da interface, né? A interface OPT1, ok. Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui em interface. Vou ativar essa interface, ó, enable interface. Vai ser uma interface para chamar de DMZ. No IPv4 eu vou colocar um IP estático, e no IPv6 eu vou deixar nada, né? Nada configurado, não vou usar. E aí no IPv4 eu vou colocar aqui o endereço 92.68.1.1. É a máscara subrede 24. Beleza? Ok, salvar. Interface DMZ, beleza. Apply change. E se eu ver aqui, por exemplo, no DHCP, se eu ver aqui no DHCP, a gente vai ver que tem duas interfaces, a LAN e a DMZ. Então aqui em DHCP Server eu tenho os dois serviços, eu tenho, aliás, as duas interfaces, LAN e DMZ, ok? Então a configuração do DHCP do PFSense é bem tranquilo. Por exemplo, eu não vou configurar da LAN aqui, eu vou configurar da DMZ, tá? Da interface DMZ. Só habilitar aqui o DMZ, ok? Crio o range, né? Ele colocou aqui um range para mim, porque eu já tinha configurado anteriormente em outro teste. Mas você pode criar o range da forma que você quiser, por exemplo, começando do 20 e indo até o 100, tá? O 92.168.20, 92.168.100. E aqui eu vou preenchendo os outros campos, né? O DNS Server, que vai ser o próprio PFSense, tá? Eu marquei lá com a opção de DNS Forward, né? Então ele que está fazendo a função de encaminhamento de DNS. O Get é o próprio PFSense. O domínio eu coloquei aqui pfsense.net, tá? Aí você pode colocar o domínio da sua rede. Aqui no caso de Full Lazy Time eu coloquei o padrão 7200 e coloquei o máximo Lazy Time também 86.400, que é o padrão. Ok? Vou desmarcar esse Enable Static ARP Trials, que no momento nós não vamos usar, porque exige aí que apenas máquinas que tenham a entrada ARP cadastrada no PFSense, somente essas máquinas vão acessar o PFSense, né? Até mesmo se comunicar com ele através de ping, acessar console, até mesmo se comunicar para pegar o IP no DHCP, tá? Então, Change Display Read Time e UTC to Location Time, isso aqui é para ele mostrar o time zone, né, do momento em que a máquina pegou o IP, tá? Então, quando você for lá, por exemplo, lá no diagnósticos em DHCP LIS, aqui no caso, deixa eu ver aqui, status. Quando você vem aqui em DHCP LIS, ele vai mostrar o IP, o MAC da máquina e vai mostrar o time zone, né, da máquina no momento que ela pegou aqui, o endereço IP, ok? Então aqui eu salvo e o DHCP está configurado, ok? Se eu quiser usar, por exemplo, se eu quiser usar essa opção aqui, ó, Deny Kernel Clients, se eu marcar essa opção aqui, então eu vou desconsiderar esse ranger, tá? Vou desconsiderar porque esse Deny Kernel Clients significa o seguinte, que o DHCP do PFSense ele vai negar, tá, a atribuição de IP para máquinas que ele desconhece, ok? Tá, mas como é que ele vai saber que uma máquina tem autorização para pegar IP do DHCP do PFSense? Então tem que cadastrar as máquinas aqui embaixo, tá? E lembrando que essas máquinas aqui embaixo cadastradas, elas não podem fazer parte desse mesmo range aqui, tá? De um 20 a um 100. Então eu teria que colocar fora do range. Poderia ser, por exemplo, de um 101 a um 150, por exemplo, ok? Ele não deixa que faça parte do mesmo range, porque ou você usa essa opção de DHCP, onde todo mundo acessa o DHCP livremente, todas as máquinas, né, desde que isso aqui esteja desmarcado, ou se você marcar essa opção, você vai estar forçando as máquinas, aliás, se você marca essa opção, você vai estar restringindo somente máquinas autorizadas a pegar o endereço IP. Então você pode clicar aqui no botão de mais e cadastrando essas máquinas, colocando o endereço MAC da máquina
o endereço IP que ela vai pegar, o hostname, né, o nome da máquina, a descrição, máquina do chefe, por exemplo, o chefe da contabilidade, por exemplo. O DNS, o GET, o resto das configurações é aquilo que você já conhece, o domínio, o default lazy time, tá? O máximo lazy time, aquelas configurações que você já conhece, que está no próprio console do DHCP. Deixa eu tentar aqui de novo, que ele deu um timeout. Beleza? Então, DHCP configurado, eu não vou nem configurar da LAN não, tá? Deixei só da DMZ mesmo. Então aqui vai de 1.20 a 1.100, certo? Então a gente vai fazer o seguinte agora, vamos aqui nessa máquina, nesse XP, que está nessa interface, tá? Ele está justamente na rede DMZ, a comunicação entre, ele está nessa situação aqui, tá? É como se fosse uma dessas máquinas que vai se comunicar com o Fire pela interface DMZ. Então, eu vou tirar o IP fixo que essa máquina está usando, e vou botar DHCP e vamos ver se ele vai pegar o IP, tá? Vamos ver se ele vai pegar o IP do DHCP de PFSense. Dá um OK aqui, ó, fechar aqui e ver se ele vai obter o endereço. Ok? O IP distribuído automaticamente. Vamos ver aqui no status 92.1.20. Olha aí os detalhes. A concessão obtida hoje, né? Às 21h32. Endereço MAC da máquina, o IP, DNS e GET. Beleza, será que essa máquina está navegando na internet? Provavelmente não, né? E nós vamos ver por que não. Por exemplo, se eu fizer um teste de ping aqui, vou deixar um ping aqui perpétuo, 2, tá? A máquina não está saindo para a internet. Beleza, por quê? Porque eu configurei o que? Eu configurei o DHCP. Ok, a máquina já está pegando IP na interface DMZ do PFSense. Ok? Agora eu preciso fazer o que? Eu venho aqui em regras e vejo que eu criei mais uma aba, né? A partir do momento que eu adicionei a interface DMZ, eu criei aqui uma aba chamada DMZ. E nessa aba DMZ eu não tenho, ó, qualquer regra criada. Então, vejamos aqui. XP2 continua sem pingar. Eu vou entrar aqui, ó. Vou adicionar uma regra só de CMP, tá? Vindo da onde? Vindo da interface DMZ, protocolo IPv4 e CMP. Só isso. E aí eu vou dizer aqui, a origem vai ser a DMZNet, ou seja, a rede DMZ, o range todo da rede DMZ, tá? E para qualquer destino, e vou colocar aqui DMZ e CMP. Ok? Vou salvar. Deixa eu tirar essa barra daqui que tá chato. Salvei, apliquei. Pronto, ao aplicar, vamos ver como é que a máquina vai se comportar. Ok? Saindo, acho que já está começando a sair para a internet, né? Aí já está saindo para a internet. Será que ele tem DNS? Ainda não está saindo, não tem DNS, né? Vejo que está demorando a resolver. Então eu vou entrar aqui. O que é que eu tenho aqui na regra? Só liberei CMP. Vamos liberar DNS? Temos que liberar o DNS. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma nova regra que vem na interface DMZ, que vai usar o DP, né, protocolo DP, na versão IPv4. A origem vai ser DMZ, DMZNet. Cadê você? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vai ser DMZNet, a origem. O destino vai ser qualquer rede, qualquer rede. Ou posso filtrar aí, né,
já que a DMZ vai ter uma restrição, a DMZ ela não vai poder, por exemplo, acessar qualquer rede. Eu vou filtrar aqui as portas que as máquinas da DMZ poderão acessar. Então eu posso, por exemplo, colocar só o IP do próprio PFSense, né? 68.1.1, tá? Então estou restringindo DNS. Eu vou colocar aqui DNS, DNS. Salvei. Vamos ver aqui, apply change. Ver se ele resolve agora. Pediu que já passou a pingar, resolvendo pelo nome, tá vendo? Se eu fizer um NS lookup, NS lookup. Save do padrão do NS lookup é no 12.081.1, né? O próprio PFSense, que antes ele não conseguia pesquisar, e agora ele consegue, né? Porque eu liberei a regra aqui de Firewall dizendo que essa máquina, a interface DMZ, as máquinas que estão ligadas à interface DMZ, elas podem consultar o DNS 53, mas somente ao próprio PFSense, tá? Ok? Estou sendo bem restrito com a DMZ. Então, beleza. Se eu vier aqui botar, por exemplo, Microsoft.com, a resposta acontece normalmente porque eu tenho resolução DNS. Se eu tenho resolução DNS, eu tenho o que também? Eu tenho navegação. Será que eu já tenho navegação? Vamos ver agora, né? Pô, o Ivanilson falou que quando libera o DNS a máquina começa a navegar. Ele falou antes, no início do vídeo, que era assim que funcionava as regras de Firewall. Tentando se conectar na internet, já aqui o Internet Explorer. Nada, né? Então deixa eu forçar aqui, por exemplo, wall.com.br. Pô, não tá navegando, cara, mas aí eu já tenho aqui o ping wall.com.br. O que é que tá acontecendo? Tá pingando, e aí por que não navega? Claro, né? Então a gente tem que fazer o que ainda? O que é que tá faltando aqui para navegar? Faltando um carinha aqui chamado, vindo da DMZNet, né? Vamos colocar aqui no caso, saindo para a interface, saindo para qualquer rede, para o OneNet. Deixa eu colocar aqui qualquer rede. O que é que falta? HTTP, né? Vou colocar aqui HTTP. Vou colocar aqui DMZ, HTTP só para identificar. HTTP. Salvei. Salvei, apply aqui. Deixa eu ver. Será que agora vai? Cache wall.com.br. E aí? Nenhuma navegação ainda, né? Não está acontecendo navegação ainda. wall.com.br, HTTP. Vamos ver aqui. Ó. O que é que tá errado aqui na regra? Liberei aqui, DNS, HTTP. Opa! Aqui ó, HTTP. HTTP não é UDP. HTTP é do tipo TCP. Então vamos alterar aqui, ó. Vamos editar essa regra e só alterar aqui, porque eu usei como base a regra DNS, né? Só que eu esqueci de alterar que HTTP ela é uma regra, ela usa o protocolo TCP. Vamos salvar e agora vamos testar. E a navegação passa a ocorrer normalmente, tá? Agora eu estou com um problema aqui de navegação porque eu estou usando esse browser mais antigo do Internet Explorer, tá? Então fica cortando, dando alguns erros, ok? Mas a navegação passou normalmente, vocês estão vendo aí, ok? Porque eu estou usando o Internet Explorer XP, o browser padrão, ok? Que não suporta algumas configurações aí as configurações das páginas atuais da internet, né? Teria que fazer a instalação de um browser mais recente. No caso aqui, por exemplo, o XP eu estou usando, esse outra marca XP eu estou usando o Firefox mais recente, ok?
Deu para entender aí, né? Então liberei internet para DMZ e aí eu posso ir liberando as portas na medida do possível, tá? Na verdade do que for precisando, né? Abrindo aí as portas que são necessárias, tá? Se você tem, por exemplo, na sua rede DMZ, se você tem um cenário desse, onde você tem www, SMTP e DNS, ou se você tem só um servidor DNS na sua DMZ, por exemplo, então na tua rede aqui, nessa tua regra de firewall, você poderia matar essa regra, né, de HTTP e manter só SMP para fazer testes de ping, para saber se as máquinas de DMZ conseguiriam pingar normalmente as máquinas externas, outros hosts, e no caso a DMZ também acessando DNS, né, para permitir que o teu servidor DNS que está aqui na regra na rede DMZ faça as consultas normalmente, tá? Ou seja, esse servidor de DNS aqui ele pode até mesmo ser um servidor DNS para conversar com a rede externa, com o mundo externo, né? Ou seja, para propagar as informações da tua zona DNS ao registro.br, né? Se sua zona DNS for hospedada no seu próprio ambiente, ou até mesmo ele pode ser um DNS forward, um encaminhador de pesquisa de DNS para atender as máquinas da rede local e atender até mesmo os outros servidores. Então, para ele fazer esse atendimento, ele tem que passar pelo firewall, né, passando pela porta 53, certo? Que é a porta de consulta DNS, porta 53 UDP. Beleza? Bom, e aí, Ivanildo, vem aquela dúvida: eu quero fazer com que essa rede LAN aqui converse com a DMZ, os hosts que estão na LAN conversem com a DMZ e vice-versa. Como é que eu posso fazer isso? Tá? É bem tranquilo, pessoal, é só eu vir fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui na interface LAN, deixa eu ver se não tenho nada aqui configurado, não. Eu venho aqui na interface LAN e crio uma nova regra e digo que a interface LAN, IPv4, TCP, a origem seria LANnet, tá? Ou uma máquina específica da rede LAN, poderia colocar também aqui, ó, especificar uma máquina específica, que eu posso fazer a interação entre máquinas específicas entre o DMZ e a LAN, né? Então eu colocarei aqui a LANnet e no destino eu vou colocar DMZnet, certo? Assim eu posso também dizer quais são as portas, né? Tá? Eu posso deixar todas as portas, eu posso colocar portas específicas, de serviços específicos, por exemplo, uma porta da SQL, tá? Se eu não me engano, o SQL Server 1433, né? Eu poderia dizer, eu quero fazer uma comunicação aí de um servidor SQL Server que está na minha rede LAN com o servidor da DMZ, tá? O servidor da DMZ precisa acessar o banco SQL, então eu colocarei aqui 1433, certo? E aí eu estaria liberando a conversa entre os servidores na 1433, no caso, no caminho, né? Na conversa de LAN, na verdade, né? De LAN para DMZ, tá? Aí eu teria que liberar também o inverso, né? Voltando aí para que a comunicação pudesse ser 100%. Mas eu não vou liberar nem 1433 não, vou fazer só um teste de ping. Vou fazer aqui, por exemplo, antes de fazer a regra, vamos ver se esse cara aqui ele consegue pingar uma máquina ping 10.10.1.2, pingar a máquina da LAN. Tá, ele não está conseguindo pingar a máquina da LAN, da rede LAN, tá vendo? Eu vou deixar pingando. Então eu venho aqui no pfSense e vou dizer, ó, eu estou aqui na rede LAN, da LAN para DMZ, né? E eu vou só fazer um teste de CMP, tá? Caso de ping. Da LAN para DMZ, ó, origem, source, LAN, DMZ é o destino. Aí eu vou colocar aqui CMP e CMP da LAN para DMZ. Salvei, aplicar. Então a comunicação aqui não está acontecendo ainda, né? A comunicação da DMZ para LAN. Mas será que da LAN, como eu já criei a regra, será que da LAN para DMZ acontece? Vou testar aqui, ó. Eu tenho que pingar a outra máquina do XP que está na DMZ. O IP dela vai ser 192.168.1.2. Também não. Mas aí a gente tem que olhar um detalhe. Não está pingando, tá?
Mas aí eu posso primeiro, antes de criar outra regra, tem que olhar um detalhe aqui nesse cara. Eu tenho que vir aqui no Fire da própria máquina, tá, ó. Traz construção de Fire. Isso tá no Windows 2000, aliás, no 2000, 2003, 2008, 2012, todos eles têm o Fire interno, tá? Então eu vou aqui no XP, por exemplo, ó, o Fire está habilitado. Então ao invés de desativar o Fire, eu faço só uma exceção aqui, tá? Para mim também não comprometer a segurança da estação, a segurança do servidor, né, do computador, enfim. Então eu venho aqui em avançado e digo o seguinte: SMP permitir solicitação de eco de entrada, tá? Que é para justamente essa máquina responder às requisições de ping, tracer, etc. Ok. Mesmo assim continua sem acesso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mesmo assim continua sem acesso. Beleza. Mas era esperado, tá? Beleza. Então o que eu faço agora? Eu já tenho aqui a LAN indo para a DMZ. Agora vamos fazer o contrário, né? A DMZ indo para a LAN. Tá? Então eu vou adicionar aqui uma regra na interface DMZ, IPv4, protocolo SMP. Eu vou dizer que a origem vai ser DMZNet, indo para onde? Indo para LANnet. Eu vou colocar aqui CMP DMZ para LAN. Beleza? Vamos salvar e vamos ver como é que a regra reage. 10.10.1.2 não está pingando. E aqui no caso 1.10.9.2.8.1.2 também não está pingando. Vou dar uma olhada aqui nas regras, está tudo certinho. Da LAN para DMZ e da DMZ para LAN. DMZ, SMP, IPv4, da DMZ para LAN, né? Só que essa regra aqui, eu vou ter que tirar essa regra daqui porque ela está usando qualquer interface, né? Qualquer rede, tá? Sai para qualquer rede. Deixa eu tirar essa daqui até para não interferir nessa regra que está aqui embaixo, tá? Eu posso, no caso, pegar essa regra e jogar ela aqui para baixo, que aí o PFSense ele vai ler primeiro essas aqui. Então vou movimentar essas outras aqui também. Deixa eu ver, essa aqui, essa daqui. Pronto. Eu estou dizendo que a primeira regra vai ser da DMZ para LAN. E aí, o que não se encaixar aqui, ele vai lendo aqui embaixo, tá? Ou seja, saindo para outras redes e saindo para DNS aqui, para porta 80, no caso HTTP. Aqui tá ok. Aqui também está ok. O PFSense conhece a tabela de roteamentos. No caso eu venho aqui em está aqui em routers. Como ele conhece as duas interfaces, tá? Então eu não preciso criar nenhuma rota estática. Vou logo reforçando, porque pode surgir essa dúvida para vocês aí, mas não preciso criar rota estática, porque o PFSense ele tem acesso às duas interfaces. Ele tem a interface da rede LAN e tem acesso à interface da rede DMZ, né? Ó, M2 e M1, certo? Então ele já faz o roteamento automaticamente entre essas interfaces. É só mesmo liberar a regra de Fire, tá? Liberar a regra de Fire e eco de ping lá nas estações. Deixa eu ver aqui se eu preciso mexer mais em alguma coisa. Essa interface aqui, por exemplo, desse servidor, dessa estação, né? Permitir associação de eco, ok. Aqui também vou configurar o mesmo esquema. Continua sem pingar. Deixa eu ver se eu estou pingando o IP correto. 92.68.1.2.
Ah não, tá, desculpa aí pessoal, um errozinho aqui no esquema. Foi até bom porque aí a gente acaba fazendo um negócio bem rendido mesmo, bem na prática. Na verdade, não é um 92681.2, né? Esse aqui foi num cenário que eu fiz anteriormente, antes de começar o vídeo, tá? Como eu habilitei o DHCP na interface DMZ, o IP é outro, tá? Então o IP desse cara aqui, na verdade, IP config é o 92681.20. Então eu venho aqui e vou fazer a alteração aqui, né? Não é 1.2, é 1.20. Olha aí. Agora funcionando normalmente, tá vendo? Pingando, beleza, eu tô. A minha máquina que está na rede LAN conversando com a máquina que está na DMZ, ó. Se eu fizer um tracet, ó. Opa, tracet. Ah tá, aqui tem um técnico, né? Ó, chega no PFSense, do PFSense vai para 92681.20. Ele faz justamente isso aqui, ó. Quem é essa máquina aqui? Essa máquina aqui é uma máquina que está na LAN. Então essa máquina aqui, ela chegou no PFSense, o PFSense foi e jogou para DMZ, tá? Tá na regra de Firewall. E a regra de Firewall é essa daqui, ó. Só relembrando, né? Eu tenho aqui na regra de Firewall, aqui, ó, saindo da LAN para DMZ, ok? E da DMZ para LAN. Se bem que também é bom fazer outra correção aqui. Como esse carinha aqui, ó, DMZ, NET e CMP, ele faz, como ele faz, o destino dele é qualquer interface, qualquer rede, então esse cara aqui perde sentido, tá? Então, quando esse cara aqui estava aqui em cima, essa regra estava aqui em cima, então ela já serviria, tá bom? Então, eu posso tirar esse carinha daqui, porque essa daqui já atende, porque ele sai para qualquer rede, seja para WAN, para LAN, para DMZ, enfim. Então eu posso tirar esse carinha aqui, ó. E vocês vão ver que a comunicação vai se manter, por exemplo, da DMZ do caso seria da DMZ para LAN, né? Que nesse caso aqui ainda não está pingando, porque eu preciso fazer um ajuste aqui na rede LAN, ou seja, não está tendo esse contato aqui, ó. Daqui para cá tem, mas daqui para cá ainda não tem. A regra existe tanto de um lado como do outro. Aí o que eu faço? Eu tenho que vir aqui nessa máquina que continua pingando a rede que está no DMZ, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Continua pingando. Só que eu tenho que vir nessa máquina, naquele esquema lá do Fire, ó, e fazer a liberação, né, do eco de entrada, né? No caso do ICMP. Então venho aqui em avançado, ICMP, configurações, ó, permitir a solicitação do eco de entrada, ou seja, ele vai escutar o ping e vai responder, tá? Se eu venho aqui no XP2, a gente vai ver que ela vai passar a pingar. Ok? Funcionando, belezinha. E se você vem aqui no Fire e abrir as outras portas, você vai obter êxito tranquilamente. Vem aqui tanto LAN como em DMZ, aí é só você ir abrindo as portas que você quiser abrir, tá bom? No momento eu só mantive no momento essa DMZ ela só permite o que? Só permite o ICMP, ping para qualquer local, consulta o DNS, mas consultando especificamente o IP do PFSense, consultando especificamente o serviço DNS do PFSense, né? Na verdade não é nem o serviço DNS, é só o encaminhamento, né, do DNS aqui em DNS Forward, tá? E aqui em DMZNet 80, no caso, liberando a navegação na porta 80, tá? Se eu quiser liberar outras portas, SMTP, HTTPS, FTP, é só ir liberando aqui abaixo, usando até mesmo essa regra como base, né? Posso clicar aqui, por exemplo, usar essa regra como base, que já está prontinha, só alterar aqui o protocolo que eu quero, HTTPS, e aí eu boto DMZ HTTPS, salvei e apliquei. Ok? E o PFSense aqui rodando, funcionando normalmente, sem qualquer tipo de problema. Pingando aqui da DMZ para LAN e pingando da LAN para DMZ. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, tá, pelo blog, manda e-mail, mas sugiro que vocês revejam esse vídeo várias vezes, que quanto forem necessárias, que eu acredito que o vídeo está bem explicado, está bem tranquilo para vocês. Tivemos até alguns contratempos que foi até bom,
ficou um hands-on aí, digamos assim, um negócio bem prático, bacana, até para vocês entenderem, porque vocês poderiam até mesmo pegar esses contratempos aí na configuração de vocês, nos seus clientes, nas suas empresas, nas empresas onde vocês trabalham, né? E aí vocês, ao invés de ficar procurando, pesquisando, você já está sabendo do macete porque já tem no vídeo, ok? Obrigado, pessoal, pela paciência. Obrigado mais uma vez por estarem acompanhando meu blog, acompanhando os vídeos, e em breve espero estar soltando outros aí pra gente estar aprendendo mais sobre PfSense e também mais sobre outros serviços aí, né, de Windows Server, de VMware e de qualquer outro, e das outras tecnologias com as quais eu trabalho. Obrigado e até o próximo.